O mercado de ações está valorizando com precisão a sua empresa? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostaram desse material. Nesse vídeo iremos falar sobre como o valuation de algumas empresas estão sendo influenciados por fatores externos e como isso impacta na correta precificação dos ativos. Tradicionalmente, a descoberta de preços, determinando o preço do valor justo de uma empresa, baseia-se nas interações de compradores e vendedores em um mercado. O preço da ação, cotado publicamente, demonstra como os mercados de capitais valorizam uma empresa e é a base sobre a qual a empresa emite dívida e capital próprio. Ele também ajuda a determinar como a empresa aloca capital para pagar dividendos, comprar ações da empresa de volta ou compensar funcionários, pagar dívidas ou reinvestir na empresa para crescimento futuro. Mas hoje, 5 tendências estão colidindo para distorcer como os mercados estão precificando as empresas. Os perigos dessa distorção, especialmente em um momento de mercado de ações flutuantes, é que executivos financeiros e investidores usam essas avaliações incorretas como base para entrar em transações de fusões e aquisições inacessíveis ou super alavancar a empresa. As 5 tendências são: primeiro, taxas de juros baixas. As taxas de juros historicamente baixas, o estímulo maciço em resposta à pandemia global e a ameaça crescente da inflação estão levando a questões sobre taxas de desconto apropriadas para valorizar uma empresa na sua totalidade. Seu capital próprio e sua dívida, incluindo suas obrigações de pensão. As baixas taxas de juros também estão alimentando enormes fluxos de dinheiro para capital privado, assim como os retornos esperados mais baixos dos mercados públicos. Os fluxos de capital para capitais próprios foram acompanhados por um declínio nas empresas de capital aberto. Esse declínio significa que há mais pares públicos para os líderes empresariais valorizarem suas empresas e menos liquidez para as empresas à medida que os drenos de capital dos mercados públicos acontecem. Segundo, mudança em direção ao investimento passivo. Outra mudança que ocorre em todo o cenário dos investidores, que pode afetar o valor da empresa, é a tendência longe do investimento ativo em fundos passivos. O crescimento dos fundos passivos pode melhorar materialmente a estabilidade dos preços das ações dos mercados, reduzindo a volatilidade do registro de acionistas e, potencialmente, no próprio preço das ações, porque os fundos passivos rastreiam rigorosamente os benchmarks. Vendem apenas ações que saem do valor de referência e, portanto, são considerados a longo prazo, capital permanente. Esses dados sugerem uma mudança que deverá contribuir para um melhor processo de descoberta de preços, mais estabilidade de preço em relação ao capital permanente. No entanto, a mudança para investidores passivos aponta que o equilíbrio de poder para um pequeno número de investidores dominantes, o que poderia criar complexidade adicional para as empresas. Na prática, isso significa que esses investidores passivos exercem um enorme poder e potencialmente poderiam encontrar-se em ambos os lados. Digamos, uma transação de fusões e aquisições não apenas revelando conflitos que precisam ser eliminados, mas também potencialmente impactando o preço de um acordo. Especificamente, os mesmos investidores passivos seriam acionistas importantes e eleitores de ambos os lados de uma fusão entre duas empresas. Quando a votação vem sobre a aceitação de uma oferta, os investidores de ambos os lados do negócio podem estar dispostos a aceitar um preço mais baixo do que aqueles que possuem apenas ações da empresa que está sendo vendida. Terceiro, a ascensão do investimento em ESG.
Tendências de mercado ESG estão criando um dilema para como as corporações globais pensam sobre o valor justo de suas empresas e a formação de preços. Por um lado, as tendências da ESG impõem custos adicionais de conformidade, o que pode reduzir as receitas, fechando produtos e linhas de negócio, além de cortar operações em certas jurisdições. Isso cria um risco de subavaliação em comparação com empresas de países onde as expectativas e os custos de conformidade do ESG são menores. Por outro lado, há cada vez mais um risco, particularmente nos mercados de capitais ocidentais, de que as empresas sem fortes credenciais ESG possam ver suas avaliações marcadas. Essas forças conflitantes do ESG adicionam opacidade ao processo de descoberta de preço. Quarto, nacionalismo, protecionismo e outras correntes cruzadas globais. Em quarto lugar, o risco de uma maior desglobalização promete impactar todos os tipos de como as empresas fazem suas operações e negócios. Em vez de se beneficiar das sinergias de um negócio global, como logística centralizada, cadeia de suprimentos e aquisições, as empresas enfrentam perdas financeiras à medida que navegam por uma série de ameaças, incluindo comércio refreado de bens e serviços devido a políticas protecionistas, limite ao investimento e à repatriação em meio a controle de capital, barreira ao recrutamento global sob políticas restritivas de imigração, o colapso da cooperação global para que as normas globais e o multilateralismo sejam reduzidas em prol dos interesses nacionais. A colisão dessas tendências sugere que a própria descoberta de preços corre o risco de se tornar um exercício mais balcanizado e menos transparente, em um mundo mais em formato de silo. A avaliação de uma empresa poderia sofrer com o risco de que a soma de suas partes pode não ser igual a e poderia ser menor do que o todo. 5. Criptomoeda e outras inovações financeiras globais. Finalmente, mudanças fundamentais na arquitetura financeira global, seja a ascensão da criptomoeda ou eventual mudança do dólar americano como moeda de reserva, também poderiam afetar materialmente a descoberta de preços de uma empresa, dependendo de como ela é exposta e posicionada. No que diz respeito às criptomoedas, questões de volatilidade e velocidade levam os céticos a cautelosos de seus efeitos. Com clientes e fornecedores se adaptando ao seu uso, as empresas devem considerar os efeitos de colocar criptomoedas em seu balanço e o impacto potencial na avaliação da empresa. As corporações terão que ponderar os riscos e benefícios das moedas criptográficas e digitais e decidir se devem mantê-los como ativos e passivos no balanço da empresa, uma decisão que afetará o valor da empresa. Os executivos financeiros estão constantemente gerenciando riscos e oportunidades em um mundo incerto, na esperança de que suas empresas continuem a operar e apreciarem valor. No entanto, muito claramente, há uma série de tendências que podem deixar suas empresas descontroladas, prejudicar a avaliação de uma empresa, muitas das quais permanecem amplamente ignoradas por pontos de vista de consenso. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!